enxergava ainda. E é muito louco isso que tem a ver com a Akira. Leiam Akira aí que Bom, tem tudo a ver também. Calma aí. O lance da mente, cara. boa. Galera, eu gostei. acho que tem alguma editora por trás do Mr. Lúdico aqui hoje. Mano, é porque assim, ó é Tem uma essa obra, é Akira, tipo JBC? Beethoven, cara. É Deve tipo ser. Beethoven, Tem é o link aí na Beethoven. descrição, É galera. o Beethoven, lá, mano. mas... Código lúdico do... É o Beethoven, cara. É o Beethoven das obras dos quadrinhos japoneses, É bom, assim. é bom pra mesmo, mim, o negócio... Tu leu o porque mangá ele... também? É da hora. É diferente. Não, bastante total não. Ele é muito mais desenvolvido. É. A conversa que o Tetsu teve com a sacerdotisa Miyako justamente sobre a correnteza, e nós somos pontos de força, nós somos contradições dela, se nutrindo dela para criar a nossa própria correnteza, dentro dessa correnteza que contém todas as possibilidades múltiplas de correntezas unitárias que é expressada como uma força criativa nesse manancial, né? Só que, por mais que a gente tenha uma força de manter isso, a gente vai ficar velho às vezes e a gente vai ser tomado por essa correnteza de novo. Então é tudo muito fugaz, tá ligado? E a sacerdotisa Miyako, ela ensina isso pro Tetsu e ele se transforma num raio. Mano, eu nem quero ficar... eu ia dando perguntar Salve aí aí pra pra vocês também, sacerdotisa eu vou falar Miyako um negócio, também, vocês não sempre trouxeram. vendo aí. Florestal. Sacerdotisa, como é que é o nome? Miyako! Oh, ela é como se fosse o Galactus, velho. Ela sobreviveu ao primeiro evento Akira, tá ligado? Quando ele destruiu tudo, assim. Eu Aí ia restou perguntar uns 3, pro 4 da Mr. cidade Lúdico o que ele inteira, acha mano. do Leonardo DiCaprio querer fazer uma versão em live action Do Akira? do Akira. Olha, mano, eu vou falar diretamente olhando nos olhos dele aqui. Ó. Leonardo DiCaprio tá Depois sempre vocês assistindo agora. legendem aí, ó, ele é por muito favor. louco. Ele é membro. Não, mano, do canal. Fala inglês. Leonardo DiCaprio, na moral aí, ó. Sabe falar Pode, inglês? traduzam na moral, por favor. Leonardo DiCaprio, vírgula, na moral. Se for pra fazer versãozinha meia boca, vira as costas e sai andando, velho. Mas, se for um bagulho firmeza, você respeitar todas as gradações do mestre Tetsu ali, Mas é Hollywood, na né? sequência, fazer o Hollywood bagulho zica mesmo, com pelo menos 6 capítulos de no mínimo 2 horas e 50 minutos cada um, pra representar bem o conteúdo calma aí. da obra. Quantos filmes Aí tem vale que a ter? pena. Não, tem que Tem ter... que ser uma série, pode ser uma Exatamente, série. é Dá tipo pra Star ser filme, Wars, que mano. Não, filme. merece. Vocês vão Pode ver ser um ali, Senhor dos cara. Anéis também. Cada É. filme com 3 horas. Exatamente. São 3 entendeu? Então filmes, tem... né? Assim, Peixe, É, 6. é isso, cara. O cara tem que fazer o quê? Ele tem que curtir o negócio e fazer, porque ele fala, caramba, mano, eu tô compartilhando um curte. pouco O disso filme aqui, preferido dele é o Princesa Mononoke, pô. Eu acho que ele falou já. curte. É mesmo? Ele falou já. Mas- A animação Eu trouxe A o- máquina de eu Hollywood- trouxe o Você vinil- assistiu? Trouxe o vinil da Princesa Mononoke do- Sério? da Põe aí trilha. pra gente ouvir, tem como? Não, tá aqui. Infelizmente não Aqui dá. não é minha casa, né? Mas... Não, mas você Como podia não? fazer igual a Fadabella, lembra da Fadabella? Você não se sente em Fadabella casa da aqui? Floribela? Da Angélica. Ah, Ah, eu eu tá na quero minha Caça-Talentos? Isso, é por causa das antigas. Ah, é aqui você não fica à Materializado. Mas vontade. só outra cara. Antes do É. Bambular. Bambular da tua certeza. época? Pô, Bambular era maneiro demais, hein? Eu gostava quando eu era criança. E tinha os Power Rangers de Bambular, os Tinha. Bambulo Rangers. Tinha um cara Como lá é de Eu não óculos. lembro. Tinha os Não. Power Rangers, era. Eu Eles, lembro era disso. eles se vestiam cada um com a roupinha poder. Bambular era uma novela? Da Era, da Angélica. Angélica. E tinha um cara que... essa aí é Lembra? depois. Depois mano, do Caça-Talentos, que tinha um Eu cara... adorava, cara, Lembra que tinha um adorava. cara que era o Brock, que ele era como se fosse o Exterminador do Futuro? Sim, Era exatamente um E plágio ele do pegava a Exterminador do Angélica, Futuro. mano. E aí a gente queria meio que ser ele, não por isso, mas porque, É. tipo, ele era maneiro. Ele era o Shadow. Eu da era mais parada. Eliana do que a Angélica, mas ainda assim a Angélica era maneira. Pô, E, pô, esse cara, ele era tipo Brock, o né? bad boy. Ele era meio exterminador do futuro também. é. Que ele tinha aquela pegada mais fortão. Não, Pô, Bambular é ele do catou, caralho. Ele né? catou duas pilastras assim. E a Brook, não! Ele plá, quebrou assim. Você fala, perdeu, "Pô, né?" Cris. Não é da sua época, mas É. era muito Faço bom. a menor Você também ideia perdeu, disso. Yurião. É o Não, Yuri Sansão, Eu né, não vi, mano? eu não vi. Tem aquela fita lá do Sansão, né? Que ele destrói os pilares Ó, lá plagiou mais do uma coisa. templo É lá. verdade, Não, né? isso aí é muito mais antigo, mano. Então, a Angélica plagiou mais um Mas negócio. a Bíblia mas plagiou é uma também. referência. A Bíblia às- plagiou Às outras vezes é outras inconsciente, mano, porque a gente tá se nutrindo de cultura, né? E às vezes lá na frente a gente vai fazer alguma coisa que aflorou da gente mesmo de uma forma transformada e a gente vê uma referência direta e fala, porra, mano, isso aqui é aquilo. Tudo Não. é referência, né? É, mano, tudo é Tipo, uma O paráfrase do Shakespeare, eles original. estão No isou. caso do Rick Bonadio, não tanto. Beethoven, Como mano. assim? Se o cara estudar Beethoven, Ah, tá. Mozart ali, ele tem a música universal, velho. Dali ele tira o que ele quiser, tá ligado? Beethoven é fantástico, como diria o Tiririca. Um salve ao Fantástico. Tiririca aí. Salve, Tiririca. É, sempre salve, assistindo Tiririca. também o Que guarda aí. cantou. Fantástico. Dor de Fantástico. rabiga. Legal, Dor né? de rabiga. Vamos convidar o Tirica. Pô, Pô, seria ia um ser sonho. incrível.
incrível, cara. E aí, cara, é o lance o quê? Os macacos estão nessa idade da pedra lascada. Eles estão E chegando, aí, eles né? vão desenvolver essa tekné, né, cara? Que é essa arte. A arte era tekné lá na Grécia, né? Lá no período arcaico e tudo mais. Tinha a ver, então, com essa forma de você criar sua própria existência. E aí a gente cria uma tecnologia para dar suporte à arte. E a gente vai criando várias comodidades desnecessárias, porém muito regozijantes, assim, sabe? Que a gente É tem. gostoso, né? Pra vida ser gostosa. Mas aí é um padrão Né? de Pô. prazer. Não é o objeto do prazer, mas ter o prazer que aquele objeto ou outros mais sustentáveis podem lhe dar, às vezes num grau maior, tá ligado? Tipo, a mais. Aí, assim, tem essa problemática, né? Que é uma discussão que fala, o homem, cara, ele foi criando tantas necessidades na arbitrariedade de ter essa própria... esse próprio desfrute luxurioso, cara, Vício em que pornografia. ele se perdeu nesse caminho agora, tá ligado? Ele vê uma necessidade imperiosa naquilo que ele produziu, como criando a realidade dele. Ele tá refém da realidade que ele jogou, assim, E não ó. dá pra escapar mais. Ele quer ficar soltando. Então, aí fala... tem vários pensadores que falam só Deus, não sei o que. Não, mas eu acho que tem esse lance do milagre, velho. Qual? Ah. Não no sentido judaico-cristão, mas eu tô falando de a imprevisibilidade do imarcessível, cara. A realidade, ela não pode ser falada, porque você já perdeu... É o que a sacerdotisa Miyako fala pro Tetsu, tá ligado? Mano, você pode usar o poder que for do planeta, do universo, é só um arroto perante essa correnteza, sabe? verdade, Onde... É verdade. E aí, será que o animal, velho, que ele tá lá se lambendo, aí ele cruza, aí tem um filhote, aí ele caça, ele não tem essa noção de sujeito, né? Ainda ele faz o que é o Instinto, né? Eu o tenho consciência, afloramento né? da É. própria o natureza puro em id. si, tá ligado? E aí, cara, eu acho muito interessante isso, né, mano? Do ser humano racionalizar a parada, criar um monte de conforto que vai deixando você atrofiado, com veneno no rim, veneno no fígado, cara, tudo judiado, em prol de uma aparência, né? McDonald's. É um prol de uma É. aparência, você sustenta Total. uma autorrealização da aparência e não da realização de si Rinoplastia. próprio, né? O que é você? Ah, meu nariz, minha testa. Tem teorias que não é Harmonização uma... facial. A Cris sempre A fala que ela é o nariz inteligência e a testa artificial, dela. que você tá falando bastante do chat GPT, mano, ele é um Que ele eixo ama o chat virtual que Caramba. circunda várias informações em rede, que ele vai criando uma sintática ali e vai dando coerência naquilo. A gente, até certo ponto, pode ser um eixo virtual intangível de todas as formas possíveis, onde circunda uma materialidade, um padrão de várias partículas que vão se configurando a partir dessa matriz, tá ligado? Os próprios pensamentos de eu. Eu o quê? Quando eu sinto dor, é o mesmo eu que pensou sobre a dor ou que estava pensando que tem que comprar o gás que está acabando e não sei o quê, blá, blá. Sabe? Tipo, então, o que é o eu? O eu é uma Ele muda somatória de constantemente. fatores, tá Não é a ligado? nossa